Estamos, então, nessa nossa mesa redonda, estamos tendo a oportunidade, né, depois de uma semana da psicanálise, de vários temas debatidos, né, várias questões. O inconsciente veio lá na semana da psicanálise, veio tantas coisas, o luto, veio a formação e o percurso do psicanalista. E aí, como um bônus, né, o Instituto Self preparou com muito carinho, com muita, de fato, acho que é dedicação ao percurso analítico, ao processo da psicanálise, essa mesa redonda. Essa mesa redonda que fora divulgado, vocês devem ter visto, fora divulgado a minha participação, eu que irei conduzir essa mesa redonda sobre o inconsciente. Freud está aqui, Freud, o inconsciente. As nossas professoras, professora Fabiana Portes, que está aqui, seja bem-vinda, professora Fabiana, professora do nosso instituto, membro também do nosso conselho pedagógico, e a professora Sheila Almeida, que por motivos de saúde, agora há pouco, ela teve que pedir, né, ela comunicou que não conseguiria estar presente. Então, nós desejamos melhoras, né, de saúde para a nossa professora, e vamos aqui, Fabiana Portes e eu, e claro, junto com os alunos, junto com todos os alunos do Instituto Self, vocês que já são alunos, já são psicanalistas em formação, você que está aqui nos vendo, né, eu falo você que está nos vendo através do YouTube, através do Instagram, muitas pessoas, muitas oportunidades de chegar até você. E nós pensamos para esse bônus, para essa mesa redonda online, virtual, um tema visceral. Acho que essa palavra pode ser usada, visceral, na psicanálise. Talvez aquilo que mais conceitua, se é que é possível conceituar a psicanálise, aquilo que mais norteia o processo de descoberta de si mesmo, mas é de um si mesmo que nós não conhecemos, não temos acesso por outras vias. Por isso que talvez o processo de autoconhecimento na psicanálise, ele foge um pouquinho da realidade, porque não é nós que vamos por nós mesmos fazer um processo de autoconhecimento, mas é trilhar um caminho para chegar àquilo que nem nós sabemos que tem, né? Como aqui eu lembro de uma frase de Mário Quintana, né? Aqui eu sei que tem muitos professores que gostam da literatura, gostam da poesia. Mário Quintana, grande escritor, ele diz que a psicanálise é um método investigativo policial, quase isso, aonde nessa investigação nem aquele que cometeu o crime sabe que cometeu. É uma procura de algo que nem aquele que cometeu sabe o que cometeu, mas ele sente um peso de algo. Então, essa frase de Mário Quintana, eu aproveito dela para iniciar essa nossa mesa redonda sobre o inconsciente, desse método investigativo quase que policial. Então, nosso tema de hoje, Freud, o inconsciente, claro, né, não dá para abarcar tudo. Se nós falarmos toda a psicanálise, pegarmos a obra a obra de Freud pré-psicanalítica, de 1985, 86, ali, até aqueles textos publicados pós sua morte, tudo ele fala a partir de vários ângulos, daquilo que não é visto, mas é sentido, daquilo que não é palpável, mas é muito doloroso e dolorido em alguns momentos. Freud, o inconsciente. Professora Fabiana, já agradecendo a sua participação, agradecendo a participação dos alunos, já de início, Fabiana, antes de você se apresentar, eu gostaria de acolher, né, vocês, eu estou vendo aqui pessoas que estão aqui, que vai estar na nossa nova turma de formação em psicanálise em agosto. Então, em agosto, nós vamos iniciar a nova turma de formação em psicanálise aqui em Goiânia, e em primeira mão, né, já que esse vídeo está sendo pelo Instagram, tudo, então, em primeira mão, gostaria de acolher, né, vou acolher, eles não estão aqui, mas esse vídeo vai chegar até eles, né, acolher todo o pessoal do norte do estado de Tocantins. Então, o Instituto Self, a partir de setembro, então, abre uma nova turma, ou talvez duas, lá em Araguaína, que pega todo o norte do estado de Tocantins e o sul do Maranhão. Então, né, professora Fabiana, estamos chegando
Professora Fabiana e eu já temos até uma viagem agendada lá para Tocantins, para a gente levar a psicanálise para lá. Então, acolho a todos vocês de Tocantins, o estado de Tocantins, a cidade de Araguaína, e vamos lá, né, professora Fabiana? Tem muita coisa aí, levar a psicanálise para todo o Brasil. É isso mesmo, né, Elias? Muita coisa a ser dita, e que Deus nos ilumine nessa caminhada, e que Freud aí, que a gente saiba seguir essa trilha de Freud. É isso aí. Aproveita a sua fala, professora. Quem é a professora Fabiana? Se apresente aí. Muitos te conhecem, alguns já teceram elogios aqui, belezura, como o Carpegiani falou, outras coisas, né? Mas quem é a professora Fabiana? Sou Fabiana Portes, um prazer enorme estar aqui com todos. Como já sabem um pouquinho de mim, faço psicanálise há algum tempo, né? Sou formada em psicologia, com mestrado e doutorado em psicanálise. Me formei no Sul, segui essa via acadêmica, porque assim me ensinaram e disseram que deveria ser assim, né? E hoje você compreende que a psicanálise vai para além de tudo isso. Ela veio para mim como uma prova de amor, e eu, que não sou boba nem nada, me apeguei nesse afeto primordial e me joguei. Há quase aí 2 décadas, vejam só, tem alguns novinhos aí e estamos a falar de psicanálise a esse tanto. Mais ou menos por aí. Hoje sou professora, com muito orgulho, do Instituto Self. Estamos trilhando um caminho muito bonito, e ele é bonito porque ele é verdadeiro. E então, assim, nós seguimos. Também professora de data, aliás, psicanalista de data, e, entre outras coisas, mãe, mulher, tentando ser mulher também. Tudo bem, professora. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a dinâmica da noite de hoje. Eu trouxe aqui, Fabiana, um texto. Na verdade, temos 2 textos preparados, vamos ver o que o tempo vai nos deixar falar. Então, esse primeiro texto, eu vou fazer uma leitura dele e depois eu gostaria de ouvir a sua colocação sobre esses temas. Vocês que estão participando aqui da nossa mesa redonda, como ouvintes nesse primeiro momento, você pode ficar à vontade em algumas possibilidades. Pode colocar a sua pergunta já aqui no chat da nossa plataforma, ou quando nós abrirmos, você pode falar ou digitá-la, né? Ou uma colocação sobre o inconsciente e sobre isso. Então, vamos começar aqui. O texto é o seguinte, um texto até um pouco conhecido, viu, Fabiana? Algumas coisas que quem conhece da psicanálise já viu, mas aí é bom a gente retomar para alguns elementos com certeza novos. Diz o seguinte, a teoria psicanalítica chama de formação do inconsciente os sintomas, xistes, atos falhos e lembranças encobridoras. Essas formações são conhecidos dos processos psíquicos do inconsciente. Então, essa primeira parte fala isso, um pouco disso, dessa formação do inconsciente, sintomas, xistes, atos falhos e lembranças encobridoras. Continuo. Freud, e eu gosto muito dessa fala aqui, Freud fala das 3 grandes feridas narcísicas do ser humano, que a humanidade sofreu quase como algo brutal. A primeira, feita por Copérnico. Eu acho que aqui todos nós lembramos o que Copérnico fez. A segunda, por Darwin. E a terceira, por ele mesmo, por Freud. Descentralizando o sujeito de si mesmo. Olha, essa palavra é interessante. Descentralizando o sujeito de si mesmo. E ele afirma, o homem não é sujeito da sua própria casa. Para Lacan, vamos pular um pouquinho aqui, há alguns anos, encontrar o francês Jacques Lacan. Para Lacan, o inconsciente é estruturado como linguagem. Ou, mais ainda, o inconsciente é o discurso do outro, alteridade. Professora Fabiana, que tantos elementos aqui, né?
A palavra está com você. Bastante. O que que te inquietou? O que que te inquieta de tudo isso? A palavra está com você, Fabiana. Que lindeza! Eu, no primeiro momento, esqueci de agradecer, então quero agradecer aqui a você, Elias, que sempre nos possibilita esse espaço de palavra tão, tão, tão importante. Pois bem, esse tema me deixa muito contente, muito tocada, porque penso que é um tema que vem de encontro com o que vivemos, né? Com a pandemia, inclusive, onde precisamos nos reinventar, ler o que os sinais. A psicanálise nos permite avançar quando se recua e vamos bordeando aí o real pelas beiradas para poder seguir adiante, adiante ao desejo e à vida que não param. Então, esse relance ao desejo com o tema do inconsciente me deixa muito motivada. Nós faremos aqui algumas provocações para uma possível subversão da rotina, essa rotina que ainda nos desestabiliza. Bom, quando Freud inventou o inconsciente, ou descobriu, porque ele arrancou aí o véu, desvelou, ou aí a palavra que vocês quiserem usar para dizer que Freud faz uma subversão na história, porque ele traz a nós um discurso novo, ele traz o inconsciente como discurso, porque aí se trata de um dizer que não era dito daquela forma, se falava assim de inconsciente, mas não do inconsciente freudiano. O que há no início da psicanálise? O que encontramos no início? Encontramos o desejo de Freud. E que desejo era esse? O desejo de saber. Freud não sabia nada no sentido do inconsciente. E ele escreve, ele investiga, como nós fazemos aqui hoje, escrevemos e investigamos. A psicanálise, ela nasce aí da ciência. E o que a psicanálise e a ciência têm em comum? A humildade de reconhecer que eles não sabem. E esse reconhecimento, que não há um saber, instiga o desejo de saber. E por aí você vai inventando algo. Então, tínhamos o desejo de Freud. E Freud inventa o inconsciente. O inconsciente era, assim, um conceito da filosofia, mas, novamente, não era disso que se tratava, né? Existe ainda uma ressonância da palavra de Freud, aqui que continua ecoando em nossas orelhas, onde ele diz que o inconsciente freudiano não é o mesmo dos filósofos. Então, qual é? É o inconsciente recalcado. Freud inventa o inconsciente por uma observação, por uma pesquisa, investigação, que é muito instigante. Às vezes você citou Lacan, e às vezes eu penso, como é que alguém pode estudar ou ensinar Lacan se não faz isso com um texto de Freud, que eu penso que é um tanto que curto e pequeno, e que está lá no início. Não foi o primeiro que Freud publicou, acabaram publicando mais tarde para ele, mas qual é este texto? É o texto O Projeto. Outro dia estava conversando, eu gosto sempre de trazer o texto projeto, e aí algo me pululou quando um dos nossos queridos alunos, e também psicanalista, Diego, falou do projeto, eu fiquei em cólicas, porque esse é um texto muito importante, porque percebemos aí que no início da psicanálise havia o desejo de Freud e o projeto. O desejo por um projeto. É o projeto de Freud que abrange a temática neurológica, biológica, orgânica, científica, com uns termos bem avançados,
para aquela época. É nesse texto que Freud vai fazendo, e nós vamos ali encontrando as coisas mais essenciais do psicanalista. É ali que ele descreve o inconsciente, o nascimento do sujeito, que ele mostra o surgimento do desejo. Lacan foi nesse ponto e arrancou dali e nos ensinou durante toda a sua vida que o texto-projeto é uma fonte inesgotável. O projeto é um tesouro inesgotável e foi escrito lá em 1895, 96. Freud fala lá da linguagem, da gramática, das digitais, e Lacan fez um seminário todinho das Ding, que é muito lindo, que ele escreve, e ele diz que ainda quer voltar, e acaba que não dá tempo dele retornar das Ding, né? Então, esse texto é a ruptura com a epistemologia e com a ciência da época. Freud anuncia ali a descoberta de um corpo que não é o da anatomia, que depois ele vai desenvolver e escreve o esboço da metapsicologia. Ali, Freud mostra, citando com termos da neurologia, como conexões neuronais, ele fala de facilitações, traços minêmicos, representações. Desta forma, assim, deste jeito, ele mostra que o verbo se faz carne, como a linguagem encarna no ser falante. Como é que a biologia se transforma em corpo gozante, em ser humano, como ser de linguagem que fala, que sente, que sofre, que padece, que não se ajusta ao seu corpo biológico, que não o conhece, que o estranha, que não está bem consigo, que se interroga no que faz, que percebe uma distância entre seus pensamentos e suas atitudes, e que isso não coincide e que vai de encontro aí com até aquela frase do apóstolo Paulo, me corrija, Danilo, né, que dizia o quê? Penso uma coisa e faço outra. O que quero não é o que faço, e o que faço não está aí de acordo com aquilo que eu queria fazer, ou algo mais ou menos assim. Essa condição toda de ser, Freud desenvolve aí. Então, o que é o inconsciente? O inconsciente é um projeto. Um projeto que a gente faz e que continuamos fazendo hoje. Freud faz o inconsciente, faz a psicanálise a partir de uma experiência que Freud aí vai seguir e vai fazendo existir como teoria. É a primeira que nasce de uma experiência. Lacan diz, Freud é um homem de desejo, num texto dele, já daqui a pouco eu lembro qual. Freud é um homem de desejo. Precisamos pensar que o desejo de Freud, ele atravessa o tempo, o século, e nos coloca aqui para falar que é nessa linha, que é no rastro, como aí continuadores desse desejo, que é um desejo de produzir. Desejo é isso que fazemos, produzimos desejo. Lacan também, ele dá uma definição muito linda do inconsciente. Ele dá a definição de desejo. A morada de um desejo, a construção, a arquitetura de um desejo, que vai se construindo numa relação que não é
Aí, sem a biologia, precisa, né, sabemos bem, de dois para fazer um, e esse um precisa de muitos para se fazer o quê? Esse ser falante. Precisamos dois para fazer um, e para fazer esse um precisamos de muito. Aí está o projeto, mostrando que a pulsão é aquilo que vai fazer as tensões da carne, que tensiona, 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 e descarrega, e tensiona, 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 e depois vai lá e descarrega. Freud diz tudo isso nesse texto. A fisiologia aí dos neurônios, os trilhos de facilitações, quase que ele dizia aí das cadeias cinéticas, porque ele tinha, inclusive, iniciado essa pesquisa e interrompeu, e logo em seguida, acho que a Cajal, dando continuidade, descobriu os neurônios. E por isso Freud é conhecido como um dos maiores pensadores da neurociência, que é citado até hoje. Sim. É conhecido aí como aquele que deu o primeiro passo, né? E o primeiro passo é sempre o passo a parte mais difícil. Mas Freud, ele não estava pensando em neurônios. E isso é importante dizer e deixar claro. O que ele pensava? Ele pensava sobre como o desejo causava isso. Esse desejo que ele tinha e que ele dizia e repetia muito, seja o que for, é preciso chegar lá. O que é isso? Não sei, mas eu preciso chegar lá. Ele, inclusive, se queixa na época porque não tinham palavras para dizer aquilo que ele estava fazendo, pensando, elaborando. Então, ele vai lá e inventa. E uma dessas palavras que encontramos lá no início no projeto, a pulsão. Como explicar a pulsão? Que é parecido com o instinto, mas não é instinto, que tem diferença. O rigor científico, ele obriga a nomear. Então, ele pôs o nome de pulsão, que tem algo a menos da biologia e algo a mais. O que tem a menos? Um saber. Não tem um saber. O que tem a mais? O desejo de morte, o ódio, a destruição. Essa espécie de animais é vingativa, destrói, é diferente das outras, que se fôssemos usar a pulsão na natureza, o que a gente encontra? Só a pulsão de vida, não há uma pulsão de morte. Então, essa organização, a organização dessas pulsões, a gramática, ele usa esse termo, não havia linguística na época, mas já havia linguagem. Em Freud, esta gramática pulsional, esses trilhamentos, esses traços minêmicos, esses sinais, podem ser lidos no começo, para entender o porquê que nós hoje somos, que você falou no início, pré-freudianos o tempo todo. Cada vez que investigamos a genética e a biologia para saber o que nos ocorre, cada vez que negamos o simbólico, estamos sendo pré-freudianos. E reinventamos, a partir disto, a psicanálise o tempo todo. Redescobrindo cada vez que fazemos o quê? A clínica. Fazemos na clínica o inconsciente existir em cada transferência e fazemos um a um. Um inconsciente para cada analisante. O fazemos acontecer. A pesquisa de Freud continua existindo. Essa pesquisa que não faz ciência. Por quê? Porque ela não é cumulativa, não é repetitível, é única. Como dizia Rico, não preenche
esse requisito da ciência. Essa pesquisa é feita todos os dias pelos analistas em seus consultórios. Lacan constrói toda a teoria do inconsciente, ele escreve muito sobre isso e que vai avançando e cada vez mais sobre o quê? Sobre, penso eu, dois conceitos fundamentais de Freud: o desejo e o de pulsão. Sendo que o de pulsão, isso que pulsa, que chacoalha, que balança, que morre a carne, que fixa, que repete, que interroga, que faz sofrer, isso que escraviza, que mata, mas que também liberta. Essa coisa tão abstrata que Freud chama de mito, esse mito que é a pulsão, não é um mito. É um dado fundamental da realidade humana, da nossa capacidade de sentir, ser, pensar e de fazer com os outros. Freud diz lá no projeto que nascemos para a morte. Se alguém não me desejar, eu morro. Se alguém não me acolher, eu morro. É como se fosse aí um andaime. Estava vendo Camboriú, lá em Camboriú, construíram os prédios mais altos do Brasil, né, que mora lá Neymar e tudo mais. Pensem aí nos andaimes para essa construção. Eles tiveram que ser muito fortes, muito altos também. A teoria é um andaime que constrói o inconsciente. Por isso que é preciso conhecer a teoria também, junto com o quê? Com análise pessoal, análise de controle. É preciso conhecer essa teoria para poder operar com esse fenômeno que pode acontecer, mas que pode não acontecer. Como assim? Quando a gente vai se encontrar com o analista, não é um encontro, não é um bate-papo, não é uma conversa qualquer. Algo precisamos tirar dali. Por quê? Porque é preciso que algo ali se diga, que se faça, que tenha transferência. Então, o que é o inconsciente? É um dizer, é um falar. O inconsciente é aquilo que, numa análise, se orienta, se organiza na fala. O inconsciente é um dizer que se ordena na forma de um discurso. Lacan diz isso, olha que lindo. O analisante tem palavra para quê? Para que ele discurse. Discurse. Diga o curso. Dizer o curso. E dizer o curso quer dizer o quê? É falar da história. O inconsciente é a história. A história consciente também, mas não só. A história não é só a memória do consciente. Nós temos aí o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, né? E também as correlações de forças, o eu, o super-eu, esse complexo que é o aparelho psíquico. O inconsciente é apenas uma parte que se articula com a palavra. Não há inconsciente que não esteja articulado no discurso. É rigoroso dizer que o inconsciente acontece em ato. Ato analítico. Ato de dizer, ato de ser, de fazer, no sentido amplo desta palavra, que se faz aí um a um, cada um. Dizemos sempre, né, Elias, que na clínica, o que se faz na clínica? Se faz um sujeito, e se faz
esse sujeito se produz, esse sujeito, através de sua fala, que está lá linkada com o inconsciente. Eu queria ler aqui um trecho, peguei novamente para ler este livro que amo tanto, de Jorge, e ele diz assim, logo de cara encontrei e achei muito bonitinho, falei, nossa, hoje sei onde vou ler isso. A experiência analítica é a única a proporcionar a um sujeito acesso ao mais amplo espectro de suas formações do inconsciente. Nesse sentido, a rigor, a transmissão da psicanálise se dá de um a um, o que impede suas generalizações, sua universalização. Não há nenhum tratado de psicanálise capaz de reunir a infinita gama de formações do inconsciente para auxiliar o psicanalista em sua prática interpretativa. Sua única bússola é a escuta analítica, e esta se produz na relação transferencial, a partir do dizer do analisando, acionado pela regra fundamental da psicanálise, a regra da associação livre. Então, veja só, trouxe a ideia do projeto para pensarmos, para cutucar vocês, para provocá-los e pensar assim, caramba, deixa eu ler o projeto. E o que tem projeto? Aonde está? O que está escrito lá? É o início da formação sobre este novo saber do inconsciente, sobre pulsão, sobre o recalque. Está tudo lá. Lacan vai lá, bebe daquela fonte e traz um monte de coisa e produz muito durante toda a sua vida. Então, é preciso que a gente retorne a Freud para compreendermos um pouquinho mais. E depois recorri a Jorge para dizer como é que tenho acesso ao inconsciente? Através da associação livre. A única bússola que nos guia como psicanalista é a bússola da associação livre, da fala, de se produzir. Estou falando demais, né, Elias? Vai, tua vez, por favor. Fui clara, mais ou menos? Pode falar, tua vez. Que interessante, claro. Inclusive, eu anotei alguns pontos aqui, mas antes da minha fala, eu quero citar aqui uma frase de Freud de 1917, Fabiana. Fabiana e demais aí, nossos amigos psicanalistas em formação, ou futuros psicanalistas em formação, ou analistas já. É a frase de 1917. Ele diz: muito mais coisas devem acontecer em sua mente do que aquelas que chegam à sua consciência. Vamos, desde que lhe ensine algo sobre esse problema, ele escreve. Volte seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se. Então compreenderá por que está destinado a ficar doente e talvez evite adoecer no futuro. Que lindo isso. Acho muito bacana quando Freud coloca em 1917, ou seja, já tinha muita coisa produzida ali por ele, e ainda ele se coloca nesse impasse. Olha, existe mais coisas que acontecem na sua mente do que aquelas que chegam até a sua consciência. Ele já fala muito claro. Fabiana, você usou uma palavra que eu gostei muito, uma expressão, casa do desejo. O inconsciente como essa casa do desejo. Freud diz que o homem não é senhor dentro da sua própria casa. O homem não é o senhor dentro da sua própria casa. E parafraseando, pegando essa ideia de Freud com casa do desejo, então, parece que nós temos dentro de nós uma casa, ou nós habitamos em uma casa, no qual nós não conhecemos, mas estamos no limite dessa casa, porque ali não tem como a gente fugir da nossa existência, não tem como a gente fugir da minha história, não tem como eu fugir daquilo por onde eu caminhei. Então,
até que ponto, e aí eu pensava isso na clínica, né, quando você falou da clínica, que no processo do 1 a 1 é uma, quando, desde o primeiro bom dia do analisando, quando chega na sua análise, ou aqui através da câmera, desde aquele primeiro momento, parece que é esse garimpar, né? É um garimpar para ver se conseguimos entrar dentro dessa casa, mas parece que nós já habitamos. Aí parece que é muito confuso, parece que nós já habitamos uma casa, mas a casa nós temos que, a gente não sabe, parece, reagir a ela. Eu gostei dessa casa do desejo. Porque talvez tenha... Desculpa. E só mais um ponto, e quando você fala do discurso, porque na clínica, quando parece que se realiza esse discurso, parece que esse curso aponta para uma fresta para entrar nessa casa. Parece que, Exato. parece que o discurso, ele é uma chave, Uhum. é aquele segredo que abre a porta dessa casa no qual eu já estou dentro, mas eu não a conheço, porque tem algo de inconsciente dentro aqui. E quando você fala o retorno a Freud, né? Isso não é clichê dentro do mundo da psicanálise, né? É uma urgência, uma verdade, na verdade, uma verdade, um retorno a Freud. Somente com um devido retorno a Freud, vamos pegar o seminário que você citou muito bem, de Lacan, vamos pegar um texto de Klein, vamos pegar um texto de Sandor Firenze, vamos pegar um texto aí de tantos outros psicanalistas, e aí nós vamos falar assim, é por aqui o caminho desse discurso desses que veio depois. O que você falava, Fabiana? Eu penso que nesta casa há um morador, há um inquilino que não paga aluguel, né? E que ele está ali, às vezes dá E uma ele incomoda. destruída, incomoda, só dá dor de cabeça esse inquilino. Me habita e eu não posso fazer nada. Porque se haver com o desejo, gente, é tão difícil. Sabemos bem, quem faz análise sabe a dificuldade que é. Ah, eu quero isso. Eu repito sempre, preciso saber a diferença entre o que eu quero, do meu querer, aquilo que quero está lá dentro em mim, há algo em mim, e o querer é aquilo que ditam para mim, aquilo que me mandam, que me colocaram por conta dessas contingências da vida. Hoje mesmo eu estava conversando e falando com uma analisando, aí veja, nós somos aí frutos de uma cultura gigantesca que nos fundamenta e que somos também formados por ela. Nós temos ali aquele bebezinho, né? Um bebezinho cheio de células, e essas células estão todas confusas, e é preciso fazer um alinhamento destas células, e além de fazer esse alinhamento, eu preciso que o outro olhe para mim, me pegue no colo e me amamente, e me queira e me deseje, porque senão não vou existir. Então, há algo aí na questão biológica, né, que se diz tanto. Eu fiz uma anotação que lembrei, falei, vou ter que falar sobre isso. O ser humano é antes do biológico, porque a biologia, se fizesse, para que dois se unissem para se fazer um, existiu antes, né? Antes desse encontro entre os dois, existiu um desejo. Então, antes de se fazer este um, existiu um desejo, é antes da biologia. Você já está ali, aconteceu algo antes. Esse algo nós damos o nome do quê? De desejo. E esse desejo nem sempre é bom, nem sempre ele é legal, nem sempre está dentro daquilo que podemos fazer e realizar naquele momento. Então a gente recalca, então a gente esconde, então ele cutuca. Por quê? Porque algo vai se jogar, né? Está lá no projeto, quando ele diz dos neurônios, e vem a neurologia e se une e tudo mais, e tem essa força que tensiona e que precisa jogar para fora.
E nesse jogar para fora, se eu não faço com palavras, se eu não faço elaborando, o que acontece comigo? Eu adoeço, tenho sintomas, todo esse rosário que sabemos e lidamos tanto, porque ele é um inquilino que está ali na minha morada, na minha casa, esse desejo, mas que eu não sei nem por onde começar a olhar para ele, porque foi me dito que não podia, por tantas coisas que aprendi, porque sou formado de tantas coisas, porque foi recalcado, porque tem a pulsão, porque tem pulsão de vida, porque tem pulsão de morte, enfim. Então, essa casa, talvez seja isso também, aí é só uma possibilidade, mas talvez seja isso. Você falando aí, eu estou aqui na minha mesa, no meu escritório, e aqui, esse livro que eu vou mostrar aqui não estava previsto mas você me falando, me veio esse livro e eu alcancei ele aqui. Esse livro, inclusive, indico, né, como leitura, não sei se dá para ver bem, é o da Elizabeth Roudinesco, Por que a Psicanálise? E aí, Fabiana, eu acho que as duas mulheres, você e Elizabeth, hoje estão comungando muito sobre a psicanálise. Ela diz o seguinte: a psicanálise nasce, atesta um avanço da civilização sobre a barbárie biológica. Ela restaura a ideia. Olha que interessante. Meu inconsciente logo lembrou desse pedaço do livro e peguei ele ali quando você falou. Ela restaura a ideia de que o homem é livre por sua fala e que seu destino não se restringe ao seu ser biológico. Exato, Ela, exato. por isso, no futuro, por isso que ela responde o porquê é psicanálise, Elizabeth diz, por isso, no futuro, ela, a psicanálise, deverá conservar integralmente o seu lugar, a importância da psicanálise. Ao lado das outras ciências, para lutar contra as pretensões obscurantistas que almejam reduzir o pensamento a um neurônio ou confundir o desejo com a secreção química. Que lindeza. A Dinesca é muito boa. Ou Ela é seja, muito boa. ela gosta muito que ela salva, ela fala por favor, no livro ela fala isso, a psicanálise veio salvar, ela é importante que foi um livro de 100 anos da psicanálise, pequeno livro que ela coloca, e aí ela fala, nesses 100 anos a gente encontra isso, que a psicanálise veio salvar dessa barbárie desse determinismo biológico, vem mostrar que o desejo não é só reações químicas, secreções de hormônios, que também Exato. existem, claro, nós não vamos negar aqui a anatomia, tudo isso, claro, mas é mais do que isso. Porque me serve de que anatomia? De que me serve este corpo de mulher? Se eu olho para ele e não me reconheço. De que me serve eu olhar e dizer sou uma mulher, se de repente não é isso que quero? Algo me diz e eu não sei o que é esse algo. O amor é um indeterminismo psíquico, porque o amor é do inconsciente, porque amo o outro, eu não sei porque amo. Porque este me faz bem e não este que mamãe diz que é perfeito para mim. Ah, eu não sei, mamãe, mas quero este. Por que aquele outro que faz tudo, que, enfim, não. Porque o amor é do indeterminismo psíquico, é do inconsciente. Olha quanta coisa tem nessa morada que é o inconsciente, que às vezes me cutuca a hora. Se minha biologia, se minha vida orgânica diz que sou mulher e não quero, e não consigo, e não me encontro. Freud foi muito sábio, né? Roudinesco traz isso, mas Freud foi muito sábio. Ele fala sobre o homem e a mulher e não pensa no gênero. Não é disso que se trata. Ele diz, É o não é masculino, disso. feminino, né? Ele até vai lá e vai escrever sobre os grafos, o masculino e o feminino. Porque não é disso que se trata. Há algo a mais em mim. Não é porque nasci assim que seria assim. Não é porque minha genética diz desta forma que é assim
vou. Não, não é disso. A dor fundamental vai para além de tudo, enquanto não conseguimos, negamos o simbólico, a dor aumenta. A dor é latente. E da onde vem isso? Está lá nessa morada, nessa casa do desejo, que é o inconsciente. Está tudo lá. Penso que o que é o inconsciente para a psicanálise? Ora, são tantas coisas, e por isso Freud não conceitua. Por isso que é fundamento para a psicanálise. É disso que se trata. A vida todinha de Freud, Freud faz isso. A psicanálise é sobre o inconsciente. O inconsciente dos filósofos, não. É o inconsciente freudiano. Aonde aqui, meu irmão, não adianta, porque o homem não manda. A questão orgânica não manda, porque vai para além. Tem algo dentro de ti que você não dá conta. Pensa Vamos, nesses judeus sensacionais que trouxeram essas três grandes bombas que revolucionaram. Quando a gente estava se sentindo o centro de tudo, porque esta era a época, né? O homem achava que podia tudo. Freud diz e fala: desce, meu querido, desce, porque existe algo dentro de ti que comanda, não é o seu consciente, é a mais, é além. e você falou eu ia comentar agora da ferida narcísica. O interessante é Darwin, Copérnico, que tirou o homem ali, não está no centro mais, é a Terra, o Sol, não é mais como pensava, não é mais. A Terra ficou descentralizada, olha que terrível, agora é o Sol que está no meio. Depois vem Darwin, não, mas então eu sou fruto de um macaco, de uma evolução. Deus me livre, então eu sou igual a todos, né? Eu sou pior, na verdade, eu não sou, eu sou. E aí vem Freud e faz isso. Mas aí, sabe o que eu acho interessante, Fabiana? Na minha experiência clínica, nós conversamos, você já me falou sobre isso, você deve experimentar. Acontece feridas narcísicas em cada análise. Quando alguém percebe que ele não é tão ele como ele imaginou, que há uma ferida narcísica que dói, que faz a pessoa não querer voltar para a análise, que faz a pessoa querer pegar o analista e matar. Eu acho bacana, essa semana tinha alguns analisandos que queriam me matar, inclusive falaram que queria quebrar meu pescoço. Claro, assim, no sentido analítico, eu espero, né? Eu espero. Mas imagina que ferida narcísica que foi essa nesse desejo, nessa casa. As feridas Exato. narcísicas ainda continuam acontecendo em cada análise, onde o analisando se permite e se deixa encontrar-se, como Freud diz. E Porque aí, ali, e ainda bem que ali, né, na análise, ufa, ainda bem que dou de frente com o meu inconsciente na análise. se vocês aqui só abrindo, já estamos quase indo para o finalzinho, daqui a pouco, eu vou só falar, Fabiano, vamos falar do manejo desse inconsciente na clínica agora, um pouquinho disso, mas antes, se você tiver alguma pergunta, já deixa aqui no chat, se você tiver algum comentário ou alguma colocação, né, daqui a pouco vamos abrir essa oportunidade, se você quiser falar também. Fabiana, mas muitas pessoas, nós sabemos, o inconsciente não foi inventado por Freud, poetas falaram do inconsciente, filósofos falaram do inconsciente, mas podemos, de fato, e precisamos dar esse mérito nesse manejo do inconsciente. E aí, falar de manejo tem muito a ver com clínica. Então, qual a relação? Como que, de fato, acontece isso? Esse manejar desse inconsciente que está nessa casa, que eu não sei onde está. Freud, ele teoriza o inconsciente. Ele traz numa versão científica.
esse inconsciente. Está aí a diferença do inconsciente freudiano. Freud vai lá, bebe da fonte de poetas, gosta muito, lê muito Nietzsche. Nietzsche é ótimo, inclusive traz Nietzsche numa citação do inconsciente, na interpretação dos sonhos. Freud está ali, antenado, porque ele é um cara muito antenado, né? Mas ele teoriza esse inconsciente. E como que se faz o manejo? Ora, bolas, através da transferência, é uma das técnicas que Freud nos ensina. Associação livre. O que nós vamos encontrar aí? Para que onde ouço o meu inconsciente falando? Na associação livre, de preferência na clínica, mas através dos sonhos, gente. Olha as xistes aí, aquela brincadeirinha. Eu te amo. Ai, brincadeira, não foi isso que eu quis dizer. Mas assim, se você quiser, tá ok. Mas assim, tá tudo bem se não. Não era disso, era só uma brincadeira. Tá aí, tem algo aí. Através dos devaneios, que seriam aí os sonhos, quando eu sonho acordado e fico naquele devaneio, encontramos também os atos falhos. Então, o psicanalista, o analista, ele vai prestar atenção nisso que vem de forma livre. Quando está falando da vizinha e você pensa, meu Deus, quero saber dessa vizinha, não quero saber de você. Olha o que está por trás disso. Quando vem adolescente faz muito isso, principalmente agora. Eles chegam em análise e vêm falar da série. Comentei esses dias, inclusive, com o Daniel. Vem um adolescente e vem falar da série. Assisti essa série, e a mãe está enlouquecida porque meu filho só assiste essa série. Qual é o meu papel? Possivelmente assistir aquela série. Por quê? Porque a série foi uma indicação do paciente? Não, porque ali eu vou compreender qual é a identificação. Aonde ele se identifica? Eu vou perguntar, mas por que você se identifica com esse personagem? O que acontece ali que você gosta tanto? Ali também está a associação livre, ali também está o pedacinho do inconsciente. A raiva desse seu analista que trazendo em você, num processo transferencial, e dizendo, quero quebrar seu pescoço. Olha, fale mais desse seu inconsciente. O que eu represento aqui na sua frente? Você quer quebrar meu pescoço ou é pescoço do teu parceiro, do teu pai, de tua mãe? De quem? Por que esta raiva? O analista, ele precisa se colocar nesse papel, que não é um papel do meu ser, não sou eu, Elias. É algo que naquele momento eu representei. Por que eu gosto? Por que um analista, um analisando, se identifica com o outro? Por conta aí né, da teoria, disso, daquilo? Não, porque há algo ali que me identifiquei. Tem algo em você. Esse algo pode ser o teu cheiro, que me lembra, sei lá quem, minha mãe. Ou vi também, nossa, eu lembro tanto a minha mãe quando vejo você. Interessante. Então já podemos esperar aí o que vai vir: negação, talvez, raiva, amor transferencial, amor erótico, transferência erótica. O manejo do analista é, então, o quê? Poder ouvir, sem se colocar nesse papel. E sim na função de psicanalista. E esse manejo é talvez aquilo que nos garante esse 1 a 1, né? Eu gostei quando você falou 1 a 1. E não tem outro jeito. Não, hoje eu tive a agenda cheia de atendimentos, muitos atendimentos hoje, e aí é interessante que a cada início de atendimento, eu não sei o que vai acontecer. É outra coisa. Essa série não tem spoiler. Não Eu tem spoiler. ligo, eu pego o meu celular aqui, ou quando é online, ou aqui o computador, eu falo, bom dia, seja bem-vindo, e eu não sei o que vai acontecer. A gente não sabe. É igual aquela série Black Mirror. Assistam, gente. Por favor, assistam. Porque são episódios independentes. Do mesmo analista, você não sabe o que vai acontecer. Não está nada ligado ali. É algo novo. Sempre. São episódios de Black Mirror interessantíssimos, e eu preciso estar disposta àquilo. Sem conjecturar, sem planejar.
É depois, sempre depois. Diferente da psicologia e da medicina, que eu aprendo algo e vou aplicar na psicanálise, não. Eu tenho a teoria, que é aí o meu andaime, para poder levantar este prédio gigante de Camboriú. Então, eu preciso de um andaime gigante, forte, que vai construir esse prédio. Teoria me ajuda, mas também a minha análise pessoal, a minha supervisão. E depois que eu vejo algo, eu vou lá, vou atrás, eu procuro, eu me implico, né? Eu não preciso ter resposta. Às vezes falam, eu não sei, eu não consigo, não sei o que falar para aquele analisante. A gente ouve às vezes isso em supervisão. Então vamos fazer mais supervisão, porque algo tem aí. Você não precisa falar. Você não precisa estar ali para dar resposta. Porque não é de ti que se trata. É do outro. Exato. Vamos encerrar por aqui, nós vamos abrir agora para pergunta, viu, professora Fabiana? Mas agradecer, né, antes de encerrar a gravação, agradecer você que esteve conosco, né, nessa nossa mesa redonda online, você que está no YouTube, no canal do Instituto Self. Obrigado, gratidão, viu, professora Fabiana? E estamos juntos. Estamos sempre.